gente, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, né? À medida do possível. Vamos para mais uma história. Gente, a história de hoje é diferente. As histórias que eu vou contar hoje vai ser de minha experiência, tá? Histórias que aconteceram comigo mesmo, que assim, que eu vi mesmo, né? Então vamos lá. Minhas histórias do lado oculto. Vou colocar assim, mais ou menos um título assim. Bom, a primeira, são todas curtinhas, tá, gente? Eu tenho que andar depressa aqui hoje, porque dá uma barulhada de obra aqui, caminhão passando, toda hora, tá difícil para gravar hoje. Bom, vamos lá na primeira. Neste apartamento aqui, aliás, eu já contei essas histórias no meu canal, tá? Mas eu vou contar novamente, que muita gente não assistiu, não escutou, e tá em vídeos aí que acho que o pessoal também não tá encontrando os vídeos. Neste apartamento, um dia, eu tava sozinha, devia ser umas 6 horas da tarde, ainda tava claro, né? E eu tava conversando com uma amiga no telefone, aqui mesmo, aqui nessa mesa mesmo de computador. Ela me ligou e eu estava conversando com ela. De repente, eu falei com ela assim, espera só um minutinho, agora até esqueci o nome dela, depois eu me lembro. Espera só um minutinho que parece que tem gente aqui em casa. Olha só, gente, por que eu falei assim com ela? Não, que eu estava conversando com ela aqui, eu escutei uns passos, porque aqui é taco, né, com sinteco, então assim, estala, sabe? Aí eu tava escutando uns passos, e o quarto do lado tava com a porta aberta. Só que esses passos chegou até um certo ponto aqui do corredor e parou. Aí eu pensei, né, pronto, entrou dentro do outro quarto e tá esperando eu terminar de falar aqui no telefone pra, não sei, na hora, sabe, gente, eu não pensei em coisa assim, de outro mundo, outra coisa assim, fantasma, essas coisas não. Ainda tava meio claro. Eu pensei até que fosse uma pessoa, alguém que tivesse conseguido entrar no apartamento, tá? Só que nessa hora, eu tive e não tive medo. É a coisa mais incrível o que acontece com a gente numas horas dessa. Eu só falei, Vilma que ela chama, eu falei, Vilma, espera só um minutinho aí, porque tem gente aqui no apartamento. E pus o telefone aqui. Levantei e fui olhar. Aí eu não entrei no quarto do lado. Eu fui direto nas portas. Fui na porta da sala, estava fechada direito, e depois fui na porta da cozinha, da área, né? Também estava fechada. Aí eu voltei e que foi que eu entrei no quarto para ver se tinha alguém dentro do quarto. Olha só, se tivesse gente mesmo, já tinha me atacado, né? Aí eu falei com ela, né? Ninguém não, mas eu fiquei com aquilo. Que aí eu vi que não era gente, mas que devia ter sido alguma coisa além daquilo, né? Alguma coisa diferente. Só, gente, que acontece comigo? Toda vez que minha irmã, ela é um ano mais velha que eu, acontece alguma coisa com ela, que ela passa por algum problema muito difícil, alguma coisa assim, eu sinto que minha mãe tenta me avisar, não sei, é uma coisa assim. Foi aí que eu percebi, que eu fui ligar uma coisa na outra, que devia ser minha mãe, tá? Tentando me avisar sobre essa minha irmã. E por incrível que pareça, realmente ela estava passando por um problema muito difícil na vida dela. Mas muito difícil mesmo com a filha dela, tá? Então assim, toda vez que essa minha irmã tem algum problema, que está precisando de ajuda e tudo, eu sinto a presença da minha mãe. Só que naquela hora eu não senti que era minha mãe. Falo com sinceridade, não senti. Depois é que eu percebi, porque eu nunca tinha sentido isso aqui. Eu nunca tinha percebido isso aqui dentro do apartamento. Mas esse dia eu vi que tinha alguma coisa que ia mais dentro do apartamento. Só que na hora eu não tive medo, porque assim, até então eu achava que era alguém que tinha invadido o apartamento. Bom, gente, essa foi mais uma história. E realmente minha irmã estava passando por uma situação muito difícil.
Às vezes eu tenho, assim, um insônia, sabe? Muita gente também fala, né, que pessoa morre e não volta. Eu não vi minha mãe, eu não vi ela. Eu senti, depois que eu senti que poderia ter sido ela mesmo, pelos passos que eu escutei. Que eu escutei os passos. Bom, essa foi uma das histórias. A outra história, eu estava na fazenda da minha tia, perto de Nanuque. Eu gostava muito de ficar lá. Ela morava na vila, a vila chamava Vila Pereira, e ela tinha essa fazenda mais afastada. Então, geralmente, a gente ficava na vila um pouco, depois ia para a fazenda. Eu adorava mesmo. Mas a fazenda é simples, tá, gente? Não era coisa sofisticada, não. Aí eu ficava muito na fazenda com ela também. Onde ela ia, eu estava junto, né? Eu era menina. E teve um dia, à noite, que as moças que ajudavam ela lá, aliás, nem era moça, eram umas mulheres mais de idade, que ajudavam ela lá na fazenda, desceram com aquelas gamelas, né? Puseram as vasilhas dentro daquelas gamelas, porque lá não tinha água encanada, então elas iam lavar lá no rio. Não era rio não, gente, eles falavam que era uma represa, mas era assim, era represa mesmo, era represado uma água lá, parecendo não, córrego não era, rio também não era. Parecia, a gente falava, eles falavam represa, né? Aí ia lavar essas vasilhas nessa represa. E eu falei com elas, pode deixar que eu ajudo vocês. Elas desceram com 2 gamelas, eram 2 mulheres, né? E eu desci com a lamparina para iluminar a trilha ali, para ir até lá na represa. Ai, gente, elas estão lá lavando e eu em pé lá com a lamparina. De repente, eu falei com elas assim, gente, tem coisa aqui perto desse mato aqui, ó. A hora que elas saíram lá da represa com as panelas, que nós olhamos, gente, era um bicho, mas um bicho, uns dentes, umas coisas rosnando. Mas não era porco do mato, porque elas conheciam. Elas viviam na roça, elas já estavam acostumadas com isso no mato. Eu sei que era um bicho tão terrível, uma coisa tão estranha. Eu não pensei 2 vezes, eu saí correndo, elas também correram, a lamparina caiu, apagou, e nós subimos no escuro mesmo e entramos para dentro da casa lá da fazenda e ficamos, sem panela, sem nada. Sem gamela, panela, ficou tudo lá na represa. Aí a minha tia xingou, né? Falou assim, vocês, hein? Como é que vocês deixam as panelas tudo lá na represa? E agora? Agora é só amanhã para buscar. E xingou, nós ficamos tudo calados, falamos dos bichos. Ela falou, isso é bicho do mato, é porco do mato, vocês são bobas demais, não sei o quê, vocês... Não, mas ela acabou com a gente. Bom, no dia seguinte elas pegaram as panelas lá, porque estava claro, né, de manhã, e eu não sei de nada. Eu só sei que elas não quiseram ficar na fazenda. Aí eu já fiquei grilada, né? Eu falei, pronto, elas que são elas, que vivem aqui, já estão acostumadas com essa fazenda da tia. Não querem ficar, por que eu vou ficar? Mas de qualquer forma não tinha ninguém para me levar para a vila, né? E eu tive que ficar. Aí quando foi na noite, no dia que elas foram embora, na noite a minha tia pegou a gamela, mais a lamparina, e foi sozinha. E eu fiquei com minha prima lá, na varanda. A varanda, a casa era alta e a gente olhava, via lá para baixo assim, onde que a gente descia para ir para a represa, né? Aí a tia falou assim, ó, você fica aí, Rosilene, com a Aparecida, que eu vou lá lavar as panelas. Meu tio estava pescando. Aí a tia desceu para lavar essas panelas. E eu falei com ela, ai tia, a senhora não tem medo do bicho que só pode ver lá embaixo, não? Ela falou, que bicho? Vocês são bobas demais. Eu sei que não deu 5 minutos, ou 10 minutos, não sei, não lembro. Mas essa tia minha, ela subiu numa carreira, ela passou, se o portão tivesse fechado, ela tinha passado pelo portão.
Ela tinha arrebentado o portãozinho que tinha. Aí eu perguntei a ela, tia, cadê as panelas? Ela tá assim, eu desisti. Ela não quis falar. Só sei que depois disso, gente, eu não quis nem saber. Eu falei contigo, pode montar um cavalo pra mim aí. Um vaqueiro chegou lá, né? E falou que ia pra vila. Eu falei, pode montar um cavalo que eu vou também. Aí que o tio falou, não, Rosilene, fica aí e tal. Eu falei, não, eu vou embora, eu não vou ficar aqui na fazenda, não. Aí eu fui, depois disso, mais nunca voltei nessa fazenda. Mas não foi só por causa do bicho, não. Foi porque depois, eu não sei se... Era a aula que eu tinha, né? Então não era sempre que dava para mim ir em Vila Pereira, né? Em Nanuque. Mas essa história foi verídica. Essa história, foi comigo, então foi terrível. E um dia, lá na vila também, nós ficava até mais tarde conversando, sentada na rua, né, no passeio, batendo papo com os vizinhos lá. Mas era muito bom aquele lugar lá, adorava. E a hora de eu ir embora, e era pertinho da casa da tia, né? E lá não tinha luz assim direito nas ruas, não, que a luz lá era com motor. Depois das 6 horas da tarde eles ligavam o motor, que a gente tinha luz lá nas casas. Aí chegou uma certa hora, e acho que era 10 ou 15, ou não sei que horas que eles desligavam o motor, não sei como é que é não. Não lembro mais não. Eu só sei que a hora que eu tava indo embora pra casa da tia, era só subir a rua assim, a casa dela tava mais à frente. Eu passei em frente a uma casa que fica no morro, fica lá em cima a casa. Tava tudo escuro. Só que tinha uma criança chorando muito. Chorando muito. E eu olhei pra casa e falei, ué, estranho, tudo escuro, será que mora criança aí, que eu não sabia? Aí eu entrei lá na casa da tia, cheguei na casa da tia e falei com ela. Aí ela falou, não, Rosilene, o que acontece naquela casa ali é a coisa mais estranha. De vez em quando o pessoal escuta mesmo choro de criança. É porque morou uma família aí, a mulher acho que matou a criança, não sei, o recém-nascido, e enterrou lá. É um negócio assim, sabe? Mas isso também aconteceu na vila. Só que esse aí eu não tive tanto medo assim não, sabe, gente? O pior meu mesmo foi da fazenda. E um outro caso que eu vou contar para vocês, mais uma história e a última, né? Foi do quadro que eu sempre falo aqui. Porque isso acontece, são histórias que eu estava presente, tá, gente? Então, assim, eu tô contando uma coisa que eu vivi. Eu morava numa casa, igual eu já falei, né? Eu nasci, fui criada numa casa, uma casa antiga. Ela era de assoalho, o assoalho fazia muito barulho, e de forro. Não era laje, era um forro. Forro de, não tipo madeira, um forro fino, não sei como é que é aquilo ali não. E foi meu avô que construiu a casa, tá? Então assim, o terreno ele comprou e construiu. Só que na parte de baixo lá de casa, morou uma mulher durante mais de 40 anos e ela mexia com as coisas, com coisas assim, ela gostava de fazer trabalho. Ô, gente, eu tô falando isso porque eu vi, tá? Eu vi. Ela gostava de fazer trabalho, ela gostava de fazer as coisas dela lá, juntava um tanto de gente lá, ela mudava a voz, a gente escutava lá de cima porque era assoalho, sabe? Então, porque eu tô falando assim, porque às vezes eu conto aqui no canal negócio de macumba estrense, fala que macumba não é isso, macumba não é aquilo e tal, mas eu vi, eu presenciei isso. Bom, nesse dia, que ela fez fazendo esse negócio lá na casa dela e tudo, a hora que ela saiu com o pessoal lá de dentro da casa dela, nós vimos, eu e minha família que estávamos no alpendre em cima, ela morava embaixo, eles saíram com 3 vidros desse tamanho, com parece uns bonequinhos de carne, tá? Uns bonequinhos meio esbranquiçados de carne. Você via direitinho que era um boneco em cada vidro.
tá? E com aquele tanto de folha de Comigo Ninguém Pode, porque lá tinha Comigo Ninguém Pode, tinha muito guiné lá, levaram e entraram dentro do carro e foram enterrar não sei aonde, foi que nós ficamos sabendo. Bom, essa era a mulher que morava lá embaixo. E um dia meu irmãozinho, ele era pequenininho, minha mãe estava conversando com essa mulher por lá de fora da casa dela, e o Renato, que é meu irmão, estava sentadinho na porta da casa dela, e ela batendo papo com a mamãe, e eu no terreiro. Aí eu sei que ele entrou na casa dela, e ela não gostava que a gente entrasse lá não, sabe? Aí a minha mãe falou: Rosilene, pega o Renato lá. O Renato entrou dentro da casa da Dona Adélia. Aí eu entrei e fui pegar ele. Quando eu assustei, gente, o Renato estava sentado debaixo da mesa lá da cozinha, e tinha uma lona debaixo dessa mesa, forrando assim embaixo tudinho assim. Eu peguei ele e levantei essa lona. Pra quê? Debaixo dessa lona tinha um buraco, mas um buraco, ele era imenso, acho que quase o tamanho da mesa, retangular do jeitinho da mesa, a mesa ficava perfeita em cima dele. Eu assustei demais com aquilo, porque não tinha aquilo ali, a casa era da minha mãe, a cozinha tinha cerâmica, era uma cerâmica diferente, antiga, mas tinha, entendeu? Não era de terra batida. Tanto é que o restante da cozinha estava com a cerâmica. Bom, aí eu comentei isso com minha mãe. Minha mãe achou muito estranho, né? Muito estranho, porque, uai, como que ela fez esse buraco lá? Só que às vezes a gente saía e a turma toda lá de casa para uma granja, em Betim. Pode ser nessas épocas que a gente saía e só voltava tardinha, saía cedinho, só voltava tardinha, que ela fez isso lá. Então a gente não sabe, né? Mas não sei também para que ela utilizava aquilo lá. Bom, resumindo, minha mãe vendeu a casa, ela não saiu antes da minha mãe sair e nós não voltamos lá mais, tá? Nós não voltamos nem para ver esse buraco, o que ela fazia ali embaixo, eu não quis saber também. Foi isso que aconteceu lá. E outra coisa que aconteceu nesta casa, apesar de várias coisas que aconteceram nessa casa, por incrível que pareça, nós era tudo meninos, né, crianças, sentados na copa. Eu falo copa, gente, é sala de jantar, sabe? Mas naquela época a gente falava copa. Tinha a copa assim e a sala de estar aqui na frente. Passava assim na porta, tinha a sala a copa. E era um vão, né, para passar de uma sala para outra, não tinha porta não. Bom, nós sentados, todo mundo sentado ali no escuro, a casa toda escura, e assistindo televisão. Isso, gente, era uma sexta-feira da paixão. Uma sexta-feira da paixão. E nós naquelas brincadeiras, falando do diabo, a gente não falava Satanás não, a gente falava capeta. Capeta, não sei o que e tal, naquela época, né? Hoje já tem vários nomes aí que o pessoal fala. Aí nós estávamos falando disso e tudo, e dando gargalhada e rindo e tal. A minha mãe estava deitada no quarto dela, não estava dormindo não, mas estava deitada. Ela levantou e falou: gente, vocês param de falar isso aí, para com essas brincadeiras, porque vocês têm que respeitar, hoje é sexta-feira da paixão. É preferível vocês apagar essa luz aí e dormir todo mundo. Hoje não é dia de ficar nessas brincadeiras não, ainda mais falando esses nomes aí que vocês estão falando. Só que nós não importamos muito não. Minha mãe entrou para dentro do quarto dela de novo e nós continuamos. Gente, tinha, igual eu falei, nós estávamos na copa, a televisão aqui tem uma parede, né? E essa parede dá para a sala. E nessa parede, na sala, tinha um quadro da Santa Ceia. Esse quadro existe até hoje, está na casa da minha irmã. E foi meu avô que comprou, é um quadro totalmente diferente desses outros aí. É muito bonito o quadro.
O meu avô comprou quando fez a casa, para inaugurar a casa, e pôs pendurado lá. E meu pai sempre manteve ele ali pendurado, né? Naquela época tinha um barbante grosso no quadro atrás, sabe? E meu pai punha cada prego desse tamanho, né? Tava lá no alto assim o quadro. De repente, gente, eu não sei o que aconteceu com esse quadro, e o sofá embaixo. Nós só escutamos um barulho e na copa onde a gente estava, apareceu aquela fumaça branca, passou aquela fumaça branca depois do barulho. Não ficou um sentado. Nós simplesmente levantamos todos, apagamos a televisão, acendemos as luzes, foi que nós fomos para a sala todo mundo junto com medo, né? E minha mãe também levantou. Quando nós vimos, o quadro da Santa Ceia estava em cima do sofá. Só que o prego continuava lá em cima e a minha mãe olhou atrás do quadro, a corda estava direitinho, não tinha arrebentado nada. Ó, isso, depois disso, nós mais nunca falamos mais nada, nem na sexta-feira santa, nem fora da sexta-feira. Essas são as histórias que eu queria passar para vocês, a hora que eu lembrar demais, porque tem muitas histórias que aconteceram, assim, não é tantas não, mas tem muitas coisas estranhas que aconteceram, né, que eu vou contar aqui para vocês, tá bom? Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessas histórias aí, dessas experiências minhas aí, e se você gostou, deixa o seu comentário aqui abaixo do vídeo, e não esquece de deixar um joinha aí para Rose Ruas não, tá bom? É muito bom para mim, muito bom pro meu canal, tá? Ô, gente, deixa eu falar uma coisinha com vocês. O pessoal, o povo gosta de deixar o comentário e aquele tanto de emotions, aqueles bonequinhos, que é coraçãozinho, florzinha, mas muitos. Só que o YouTube põe isso como spam, tá? Então, quando vocês, aí o comentário de vocês cai no spam do YouTube. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês querem pôr o emoji muito bonitinho? Coloca só uns 3, 4 no máximo, tá bom? Eu vou até fazer um lembrete e colocar lá na comunidade para vocês lerem, para vocês lembrarem, tá? Falou então, gente. Fiquem todos com Deus. Beijos no coração de cada um de vocês. E se você tem uma história, manda aqui pra mim, manda pro meu e-mail. Vou ter o maior prazer em contar sua história aqui, tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês, mais uma vez falando. Até o próximo vídeo, até a próxima história. Tchau, tchau.